Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes? Como a ação do Duolingo superou a valorização das Big Techs em 2023. Duolingo, aquela ferramenta de aprendizado de línguas, fez uma bela abertura de capital em 2021 e, diferentemente das empresas, da maior parte das empresas que fez a abertura de capital em 2021, tá com as ações bombando. Vamos entender um pouco da história do Duolingo e o que está acontecendo com as ações da empresa nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News falando do fundador do Duolingo, que é o Luiz Van Hoon. Ele é matemático, dava aula em universidades lá nos Estados Unidos, e ele ficou famoso não por causa do Duolingo, mas porque ele criou o CAPTCHA. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês, todo mundo já viu essa ferramenta. Você vai fazer login em alguma plataforma e tem essa parte aqui embaixo, que é o I'm not a robot. E aí você tem que clicar e aí ele vai pedir para você identificar algumas imagens para saber se você é um robô ou não. É uma ferramenta de segurança. E essa ferramenta de segurança, ela ficou tão famosa no mercado que ela foi comprada em 2009 pelo Google. Então tá aqui, ó, uma notícia do dia 16 de setembro de 2009, Google compra o reCAPTCHA, que é a empresa que comercializa essa ferramenta que ele tinha criado. Perfeito. E aí ele recebeu o dinheiro e aí ele pensou em novos empreendimentos. E aí em 2011 ele fundou o Duolingo, que é a ferramenta de aprendizado de línguas. Isso daqui, ó, no dia 13 de abril de 2011. Como toda startup, ela começou a captar dinheiro para executar uma estratégia de crescimento. Com quem? Com fundos. Então eu peguei uma notícia aqui do dia 17 de setembro de 2012. Duolingo recebe 15 milhões de fundos em rodada de investimento. Quanto que ela recebeu no total antes da abertura de capital? Tá aqui, ó, 183 milhões de dólares. Aí eles pegaram esse dinheiro para executar a estratégia de expansão global do negócio, né? Para quê? Para tentar fazer abertura de capital. No meio de 2021, eles soltaram um prospecto para tentativa de abertura de capital. Para quem está vendo aqui na tela, eu vou mostrar para vocês os financials da empresa. Em 2019, receita de 70 milhões com prejuízo de 13 milhões de dólares. Em 2020, olha o crescimento de receita, pessoal, 161, mais do que dobrou a receita, e o prejuízo ficou em 15 milhões. Então, teve uma expansão muito forte de receita, até porque teve pandemia, muita gente começou a baixar o Duolingo para conseguir aprender alguma coisa em casa, perfeito, né? E o prejuízo não aumentou tanto. Mas tem dois pontos fundamentais que eram os pontos positivos no modelo de negócio do Duolingo que os investidores gostaram. Primeiro, ciclo de conversão de caixa invertido. Como que a gente sabe isso? A gente pega o fluxo de caixa das atividades operacionais. Mesmo dando prejuízo, tanto em 2019 como em 2020, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi positivo nos 2 anos. Vamos ver? Em 2019 gerou 2 milhões de dólares. Em 2020, 17 milhões. Então teve um crescimento muito forte na geração de caixa. Perfeito. Outra coisa que é o maior atrativo de investir no Duolingo é que é uma plataforma 100% digital. O que isso significa? Significa que você precisa de pouco CAPEX para conseguir fazer a expansão global do negócio. Então, olha o nível de CAPEX que eles tiveram em 2020, 638 mil dólares. Então você tem geração de caixa operacional positivo com nível de CAPEX baixo. Tem uma boa perspectiva de ser um grande gerador de caixa no futuro se ganhar bastante escala. E aí, todo mundo viu esses dois pontos positivos no modelo de negócio e a abertura de capital saiu. Então, ó, essa notícia aqui é do dia 28 de julho de 2021, avaliado em 6,5 bilhões de dólares, app de idiomas Duolingo dispara 40% na estreia na Nasdaq. E isso daqui foi bom por quê? Porque eles captaram 500 milhões de dólares, mais ou menos naquela época, para conseguir ter caixa suficiente para conseguir executar a estratégia de crescimento. Legal. Conseguiu? Vamos ver? Em 2021, pessoal, vocês estão vendo aqui na tela, a receita cresceu 55% em relação a 2020. Passou de 161 milhões para 250. Uma das coisas que prejudicou bastante foi que gastou muito com marketing e isso fez o prejuízo aumentar bastante. Passou de 15 milhões de prejuízo para 60 milhões de prejuízo. Só que o fluxo de caixa das atividades operacionais continuou positivo. 9 milhões 170, menor que os 17 que eles tinham gerado em 2020, mas supriu toda a necessidade de CAPEX da empresa naquele ano. Legal. Só que estava numa escala muito grande e já estava, né, numa estratégia de expansão muito interessante. O que aconteceu?
veio 2022. 2022 foi um ano espetacular para o Duolingo. Então, ó, crescimento de receita 47% em relação a 2021, que já tinha crescido 55%, hein? Chegou a 369 milhões de receita e o prejuízo ficou em 59 milhões. Então, a receita crescendo, mantendo o mesmo prejuízo, a margem líquida ela ficou menos negativa. Então, estava com uma perspectiva boa da empresa chegar no break-even. E o fluxo de caixa das atividades operacionais, pessoal, foi sensacional. Passou de 9 milhões em 2021 para 53 milhões em 2022. Dado que o nível de CAPEX foi só de 14 milhões, você vê que a empresa tinha uma boa perspectiva de ser uma grande geradora de caixa de fato com escala. Só que o ano de 2023, pessoal, está sendo ainda melhor. Para quem está vendo aqui na tela, eles já divulgaram os resultados dos primeiros 9 meses. Então, ó, a receita cresceu 43%, chegando a 380 milhões contra 265 nos primeiros 9 meses do ano passado. E a empresa chegou no break-even. Então, ó, lucro líquido aqui de 3 milhões 950. Então, aquela perspectiva da empresa chegar no break-even, de fato aconteceu, já em 2023. E o fluxo de caixa das atividades operacionais foi sensacional também, pessoal. Ó, em 2023, nos primeiros 9 meses, 104 milhões contra 42 que eles tinham gerado nos primeiros 9 meses do ano passado. E o nível de CAPEX está baixo, 9 milhões. Vai ser uma máquina de geração de caixa. Só para vocês terem uma ideia, a posição de caixa hoje do Duolingo é de 701 milhões de dólares. Então tá super tranquilo para conseguir executar a estratégia de crescimento e distribuir bastante dividendo para os sócios aqui, os acionistas da empresa. E aí é por isso que as ações vêm subindo bastante e a gente entra na notícia principal. Vamos lá? Então vamos lá. Enquanto o ressurgimento das ações das gigantes como Microsoft, Apple e Amazon tem sido responsável por grande parte da alta do mercado esse ano, o aplicativo de aprendizado de idiomas favorito do mundo, que tem um valor de mercado de apenas 9,9 bilhões de dólares, superou quase todos eles. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês a performance da ação do Duolingo esse ano. Iniciou o ano a 72 dólares e 8 centavos. Pessoal, tá 244,27 dólares. Então cresceu mais de 200% esse ano. Um negócio sensacional. Vamos lá. As ações do Duolingo subiram 230% este ano, impulsionadas pelo crescimento rápido da receita que acelerou no início da pandemia e não diminuiu até hoje, como a gente viu nos financials. Desde a sua abertura de capital em julho de 2021, suas vendas cresceram a cada trimestre, totalizando 484 milhões nos últimos 12 meses, 43% a mais do que no ano anterior. A empresa também obteve um lucro de 6,5 milhões nos últimos 2 trimestres, seus primeiros trimestres lucrativos na bolsa. Abre aspas aqui para o investidor. O que eles fazem muito bem é motivar, fecha aspas. Diz Chris Gibson, gerente de investimentos da Baillie Gifford, que aportou no IPO do Duolingo e acumulou uma participação de 12,5%, agora avaliada em mais de 1 bilhão de dólares como seu acionista principal. No final, aprender um idioma é aprender um idioma. Não é como se você estivesse reinventando as palavras diferentes que as pessoas têm que aprender, mas estão reimaginando a maneira como você envolve as pessoas. Basicamente, o que ele está falando aqui é que o modelo de negócio é muito simples. Então você tem um negócio que ele é super conhecido no mercado, não está reinventando a roda, tem pouco investimento, tem uma escalabilidade gigantesca. Esses são os pontos positivos aqui do negócio do Duolingo, segundo os investidores. O Duolingo tinha 83 milhões de usuários ativos mensais e 5,8 milhões de assinantes pagos até o final do terceiro trimestre, com o número de assinantes aumentando 57% em relação aos 3,7 milhões do ano anterior. Pessoal, tem 3 linhas de receita. A linha de assinante paga, que é a mensalidade que você paga, representa 80% da receita na média, né? As outras, linhas de receita são testes que você pode fazer para ter certificado e o outro é propaganda. Basicamente é isso, né? Então, 80% da receita vem de assinatura e a base de assinantes pagos aumentou 57% em relação ao ano passado. Os assinantes do Super Duolingo pagam 6,99 dólares por mês para obter uma experiência sem anúncios e outros recursos. E a empresa, ela está começando a ter um atrativo que não tinha no passado, que é você treinar não só o reading e o listening, mas também o speaking. Isso graças à inteligência artificial. Vamos ver?
A empresa também lançou um nível mais alto de $14 por mês, chamado Duolingo Max, em março de 2023, que utiliza o GPT-4 da OpenAI para incorporar inteligência artificial generativa em suas lições, oferecendo simulações de conversação e feedback melhor sobre os erros. Olha que interessante. Abre aspas aqui para o CFO. O Luiz sempre quis fazer o Duolingo tão eficaz quanto o tutor humano no seu telefone, diz o diretor financeiro. As ferramentas de AI generativa realmente nos proporcionam um caminho para chegar lá. Então, se você quiser treinar o speaking, agora você consegue, por causa de inteligência artificial. Um negócio meio impressionante, né? Então, vamos lá. Qual que é a posição hoje, né, de valorização em relação às empresas médias que tem lá nos Estados Unidos? Vamos lá? O crescimento do Duolingo ajudou a empresa a ficar no 18º lugar na lista desse ano das empresas de médio porte mais bem-sucedidas nos Estados Unidos, que avalia mais de 3 mil companhias com um valor de mercado entre 2 bilhões e 10 bilhões de dólares, usando dados do FactSet para classificar as 100 melhores. A classificação é baseada no crescimento dos lucros e das vendas, retorno sobre patrimônio líquido e retorno total das ações nos últimos 5 anos, com mais peso nos últimos 12 meses de dados. Então, Duolingo, um negócio sensacional. Diferentemente de várias empresas de tecnologia que fizeram abertura de capital em 2021, está tendo uma valorização sensacional, muito por causa do modelo de negócio simples e muito bem gerido. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.